tudo bem? Nesse vídeo a gente vai continuar falando sobre a competência 2 do Enem, tanto sobre como a gente pode entender como ela funciona, ao mesmo tempo que entendendo o que a gente faz para tentar cumprir o que o INEP está nos pedindo nesse momento, né, nessa parte da nossa avaliação. Como ela é uma competência muito importante e bastante cheia de detalhes, bastante complexa, eu a dividi em 3 etapas diferentes, em 3 vídeos diferentes para a gente avançar nesse processo, nesse estudo, ok? A primeira coisa que eles falam pra gente ali, né, isso aqui tá lá na descrição da competência do INEP. Compreender a proposta de redação, aplicar conceitos das áreas do conhecimento e isso tudo dentro dos limites do texto dissertativo argumentativo. Que isso significa que a gente tem que entender o tema, que a gente tem que trazer repertório externo e que a gente precisa se manter dentro do que é o gênero dissertativo argumentativo, tá? Pra gente compreender a proposta, não basta a gente pegar e sair escrevendo, porque senão a gente vai escrever o que a gente quer e não o que nos perguntaram. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender para fazer uma boa interpretação da redação do Enem e de qualquer redação, é que tudo que a gente for escrever ali é em função do que tá na proposta na frase tema, tá? Tem gente que chama de proposta de redação, tem gente que chama de tarefa, eu chamo de frase tema, tá? Que é aquilo que fica no topo ou no final da folha de prova de redação, tá? Não da folha que você escreve, da folha que você recebe no caderno de prova. Então, entender que eu não posso escrever o que eu quero, e sim eu tenho que escrever o que me perguntaram, passa por entender que o que vai para lá, seja o que tá na coletânea, seja o que tá na minha memória ali do meu repertório, vai porque é para responder alguma coisa, tá? Por exemplo, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, que foi o tema de 2017. Não adianta nada eu fazer uma redação falando que o Brasil é um país muito diverso e que intolerância religiosa é uma questão de ponto de vista, não existe, enfim, isso não funciona. Por quê? Porque não foi isso que me perguntaram. Não me perguntaram intolerância religiosa existe, intolerância religiosa é uma questão de ponto de vista. Perguntaram caminhos para combater. Então, parte-se do pressuposto que ela já existe. A mesma coisa, a persistência da violência contra a mulher. E aí tinha lá na coletânea, né, nos excertos que ficam ali na folha de prova, um textinho, né, um texto com imagem, né, verbal e não verbal, sobre a Lei Maria da Penha. Não adianta me dizer que a gente não precisa da Lei Maria da Penha. Ou tinha um ali também que era sobre a lei do feminicídio. Não adianta dizer que não precisa da lei do feminicídio porque o que acontece com as mulheres é um homicídio, como qualquer outro. Primeiro que isso é errado, né? E segundo que isso não entra na discussão perguntada. A questão era persistência da violência contra a mulher. Então, ela existe, temos ali leis, e aí a gente tem que ver se a eficácia dessa lei tá funcionando, se é alta, se é baixa, se a lei funciona, se a lei não funciona, se tem denúncia, se não tem. Por que persiste? Né? Se é uma coisa que já tem lei, por que persiste? Então, volta, né, para isso que eu acabei de escrever aqui em cima. Tudo que a gente coloca ali na redação é para responder o que a frase tema nos perguntou. Se não for assim, a gente tangencia o tema. Se não fosse assim, a correção não tinha como ser justa. Ela já é super difícil, a gente já tem um monte de polêmica envolvendo as redações. Justamente para que menos polêmicas existam, essa frase tema tá ali, para ela dar um gabarito para correção, beleza? E uma coisa que é legal da gente saber sobre o gabarito de correção é que os corretores recebem uma lista de palavras sinônimas às palavras da frase tema, tá? Porque assim eles sabem o que procurar, o que esperar nas redações que eles têm que corrigir, tá? Isso não sou eu quem tá dizendo, isso tá no manual do corretor disponível no site do INEP, tá? Qualquer um pode acessar. E eles, lá no site do INEP, a gente tem uma lista não exaustiva de palavras sinônimas. Na correção oficial, tem uma lista mais extensa, uma lista exaustiva, tá? Que é feita com base, inclusive, no que chega para os candidatos, chega dos candidatos para os corretores, que já foi escrito, como que os candidatos absorveram essa proposta de redação, e aí dentro desse espectro de absorção, algumas palavras são adicionadas a essa lista. O que nos leva a um segundo item importante. Quando você tá com a frase tema na sua mão, quando você tá com a prova, vale muito a pena fazer uma lista de palavras sinônimas às palavras da frase tema, tá? Por quê?
Porque assim você já vai se ajudando a ter vocabulário mais variado para lidar com a frase tema, você já vai ajudando o corretor a encontrar palavras que você vai deixar na sua redação e ele vai perceber e vai falar: ah, olha só, esse candidato aqui está entendendo a frase tema porque ele está retomando a frase tema com palavras sinônimas, tá? E por fim, isso ajuda o seu cérebro, a sua memória, a ir acessando coisas, sabe? Quando uma coisa puxa a outra, os sinônimos e os antônimos fazem isso. Falando em antônimos, também é importante a gente lembrar que não existe sinônimo perfeito, tá? Então, algumas coisas são aproximações de contexto. Por exemplo, mulher, né? Persistência da violência contra a mulher. Não tem um sinônimo legal para isso, tá? Duas coisas sobre isso. Essa palavra é palavra-chave da frase tema. Ela é o grande assunto dessa redação. Então, ela vai se repetir. A mesma coisa acontece com surdos e deficientes auditivos. Na área técnica, não é a mesma coisa. Mas para nós, falantes de língua portuguesa, que não temos a especificidade da área que cuida dessas pessoas, que lida com essas pessoas, aí não tem problema, para nós é sinônimo, tá? Para quem é leigo nessa área, é sinônimo. Estigma, que essa foi de 2020 para 2021, né? Os estigmas das doenças mentais no Brasil. Aí a gente já tem um pouco mais de variações. Na própria coletânea tinha bastante variação. Então fica uma dica dentro da dica. Além de você fazer um levantamento da sua memória de palavras sinônimas, procura ao longo da coletânea palavras que poderiam ser sinônimos de estigma, tá? De marca, de machucado, tá? Não necessariamente vão ser sinônimos perfeitos, mas eles são sinônimos por aproximação dentro do contexto proposto pela prova, pela redação, tá? Isso é muito importante, porque senão a gente fica assim, meu Deus, não tem sinônimo, vai entrando numa espiral de desespero e trava. A ideia de procurar sinônimo é justamente a de destravar, a de fazer o nosso sisteminha ali e ir interpretando o que tá falando. Depois que eu fiz tudo isso, eu posso ir para coletânea, eu posso olhar para a coletânea, fuçar ali o que tem de palavras sinônimas, fuçar os dados, tentar entender que caminhos interpretativos a banca imaginava quando ela me ofereceu aquela prova, aquela coletânea, com aqueles textos, aquelas imagens, aqueles infográficos e aquela frase tema, tá? A frase tema, então, regula tudo, né? Começamos por ela se reflete nos textos, ela se reflete nas palavras sinônimas e, consequentemente, ela vai se refletir naquilo que a gente vai responder, porque é sempre em função dela que a gente fala. Depois disso, a gente precisa mostrar o nosso serviço. A gente precisa demonstrar para os corretores que a gente entendeu a proposta de redação. Retomar a frase tema, tanto na introdução quanto nos demais parágrafos, é fundamental, tá? Pode parecer repetitivo. E se ficar repetitivo enquanto você está praticando redação, não se estressa. Vai melhorando isso a cada vez que você escreve uma redação nova. Retoma a frase tema na introdução, retoma no desenvolvimento, retoma na conclusão, mesmo que fique um negócio parecendo que foi um robozinho que escreveu, porque assim você se condiciona a essa estrutura, tá? Isso tanto faz parte do entendimento da proposta quanto daquele último elemento da competência 2, que é manter-se dentro das estruturas do texto dissertativo argumentativo, ok? Então não se estressa com isso. Aos poucos você vai incorporando os sinônimos a essas retomadas e vai incorporando um estilo pessoal seu que vai tirar esse tom robótico, mas você vai ficar com a garantia de uma estrutura que atende a frase tema bastante funcional, tá? Isso é bastante importante. Outra coisa, demonstrar, por meio do tópico frasal, que as suas opiniões são respostas à frase tema. Então, quando você vai lá desenhar a sua opinião, lembra a primeira coisa que eu disse, né? Tudo que a gente escreve é em função da frase tema. Então, quando você vai escrever a sua opinião, que é o tópico frasal, guarda a nossa opinião. Temos vídeo para isso, tá? Outro vídeo. O tópico frasal guarda a ideia da nossa opinião naquele argumento, né? Naquele parágrafo argumentativo. Então, nesse lugar aí, é o lugar de você fazer a retomada da frase tema, trazer as palavras sinônimas e fazer um juízo de valor sobre isso. Sim, fazer juízo de valor sobre isso. Temos vídeos sobre estrutura do texto dissertativo argumentativo que tem a ver com opinar, né? Dissertar e argumentar tem a ver com opinar. Então, isso também fica para outro vídeo. Então, por ali, você tem que demonstrar
demonstrar que você está escrevendo isso que você está escrevendo em função da frase tema. Então, por exemplo, você vai falar da persistência da violência contra a mulher, aí no seu tópico frasal você vai escrever que, infelizmente, o número de denúncias era, ali lá em 2015, né? Era muito baixo. Então, apesar da gente ter 2 leis e termos subnotificações de violências contra a mulher, as notificações oficiais são muito baixas, que provavelmente isso dá uma pista dos porquês, né, dessa violência, de que isso está muito enraizado, de que as mulheres têm medo de denunciar, né? O número de subnotificação ser um número expressivo. Então, por que essas coisas que eu disse? Porque elas estão em função da ideia de persistência da violência, né? Ou seja, de por que não se interrompeu, por que não se encerrou, tudo bem? Por último, já falei, na verdade, aproveitar, né, essa listinha de sinônimos que você levantou, que você estudou antes, né, na leitura e na interpretação, para compor esse seu argumento, para você voltar para elas e não ficar desviando do que você queria falar quando você tá ali rascunhando o seu texto. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado, que vocês estejam bem saudáveis e cheirosos, e voltem para o próximo vídeo, que é o vídeo sobre a estrutura, né, manter-se dentro dos limites dissertativos argumentativos.